Como vocês analisam esse início de campanha? Porque agora já começou, né? Inclusive, hoje já teve sabatina dos presidenciáveis. Estamos em pré-campanha ainda, né? Tecnicamente, a campanha oficial começa é só dia 16 de agosto, são só 45 dias. Mas já começou a aquecer por conta dessa, entre aspas, aí, não foi debate, foi uma sabatina. Né, que vários candidatos Mas como que vocês avaliam esse início de campanha, né? Digamos assim, esse aquecimento. Olha, eu vejo assim, eu tô acompanhando bem de perto a campanha do Flávio, né? A pré-campanha do Flávio. Ele tá acertando agora, eu entendo, em focar, e o foco tem que ser duas questões principais. Tem que comunicar com a população sobre a perda do poder de compra ao longo dos governos do PT, em especial esse último governo. Se a gente parar para pensar que no governo do presidente Bolsonaro nós enfrentamos uma pandemia, e no auge da pandemia nós tínhamos ali menos de 1.000 empresas em recuperação judicial, ou seja, em RJ, acho que, salvo engano, foram cerca de 800 empresas em recuperação judicial, e nós temos, no dia de hoje, mais de 9.000 empresas no Brasil, 9.000 CNPJs em recuperação judicial, fora os que estão negativados, fora os que mudaram a sua planta para o Paraguai, por causa da carga tributária abusiva e absurda por parte do Estado, no cangote do empreendedor, do empresário que gera emprego, que gera desenvolvimento econômico, a taxa de juros altíssima, ninguém aguenta mais competir com o próprio Estado, que não tem compromisso com o arcabouço fiscal, que não tem compromisso e nem responsabilidade fiscal, que toma dinheiro para aplicar as suas políticas públicas populistas em ano eleitoral. Sim. A gente tem um país que a primeira-dama gastou mais de R$1 bilhão em viagens internacionais. 1 bilhão? R$1 bilhão nesses 3 anos. Bilhão? Bilhão? Não tava sabendo disso daí, não. Bilhão? Mais de R$1 bilhão. Eu sei que viaja bastante, mas... 1 bilhão pra gastar em qualquer coisa é muito dinheiro. O que de retorno pro Brasil? Trouxe o quê? 4 anos de governo Lula foram muito piores pra gente do que uma pandemia mundial. É isso. Vocês têm noção disso? Agora, o grande segredo é como comunicar tudo isso, tirando essa capa ideológica, para comunicar com a população. Porque às vezes a população é o cara trabalhador, é o cara que acorda cedo, é o cara que dorme tarde, é o cara que não quer que o professor na escola fale sobre orientação sexual, sobre opção sexual pro filho dele de 5, de 10 anos de idade. É o cara que tem medo de ser assaltado na rua, isso. Se acostumou a viver com medo. É isso. Então a gente precisa falar sobre a perda do poder de compra e sobre a violência. A violência atingiu níveis, assim, mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente conseguindo reduzir todos os indicadores criminais, não é a percepção da população. Porque a impunidade, ela é o grande combustível para a reincidência criminal. É verdade. E as organizações criminosas se tornaram transnacionais. O PCC está se infiltrando em todas as camadas da sociedade. E se a gente não frear isso, daqui a pouco vai ser impossível. 58 milhões de brasileiros reconhecem que moram em territórios dominados por organizações criminosas. Poxa, recentemente o Derrit estava junto com o Flávio lá em Santos, né? A gente estava todo mundo lá em Santos e eu estava conversando com você, e aí você falou pra mim da questão de justamente o Brasil não produz cocaína, mas é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, pelo Porto de Santos, aqui pertinho. Pois só perde pro Porto de Guayaquil, no Equador. E assim, a droga que vem majoritariamente da Bolívia atravessa a fronteira como se fosse uma porteira não aberta, escancarada. Porque não existe nenhuma política pública de evitar que a droga entre no território nacional. Entra pelo... Dizem que, as informações que eu tenho quando eu converso com o pessoal de segurança pública, dizem que vem pelo Mato Grosso e a região ali do Paraná. Mato Grosso do Sul, Paraná, entra em São Paulo. Terrestre, vem da Bolívia. O quilo da pasta base de cocaína, que custa $1.000 lá, e hoje o PCC não tem mais intermediário, eles têm células lá na Bolívia, é vendida aqui no mercado consumidor interno a $5.000. E o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, mas ele chega na Europa a $50.000 o quilo da pasta base. Ele chega na Ásia a $80.000 o quilo da pasta base, que ele pagou 1.000. Então o PCC pegou essa rota do tráfico internacional de drogas, fez uma associação com a 'Ndrangheta na Itália para distribuição da droga na Europa Ocidental e está faturando assim, cifras bilionárias. Não são cifras mensais, não são anuais, não, são mensais. O volume de pasta base de cocaína que sai diariamente do Porto de Santos. E aí você vai ali naquelas comunidades ali, aquelas favelinhas bem perto ali no Guarujá, comunidade da Prainha, por exemplo. É o cara que se passa por pescador, ele leva 100, 200, 300 quilos de pasta base de cocaína na madrugada. Aí 3 formas, ou por içamento, eles puxam e levam
na tripulação, ou vai dentro do container, acumulados ali Entendi. com funcionários das empresas, ou no casco do navio. Hoje acontece uma coisa, é bizarro o que eu vou falar. Na Baixada Santista, no Guarujá, em Santos, você não consegue mais mergulhador de solda, que é para soldar casco do navio. Todos eles, não vou dizer todos, mas uma boa parte deles, o crime organizado cooptou e paga R$100 mil por mergulho para colocar quilos e quilos de pasta base de cocaína no casco do navio. Na verdade, numa caixa de proteção que vai no casco do navio. Caraca, então... R$100 mil o mergulhador recebe para fazer isso daí. A gente aqui com o grupo de operações especiais, São Paulo, COI, os Caveiras, nós realizávamos operações e tem os mergulhadores policiais, que tem um curso de mergulho policial aqui no COI. Eles mergulhavam para retirar. E também tem o drone subaquático, que é um equipamento que vai e filma para ver se tem droga escondida. Só que até para fazer essas operações, a gente depende de uma parceria com a Polícia Federal, porque é a competência da União no Porto de Santos. Eu não poderia chegar lá como secretário de Segurança Pública e falar, agora eu vou liberar meus mergulhadores só com coparticipação e por demanda da Polícia Federal que solicitava a nossa presença. Gente, a Polícia Federal é extremamente preparada. Tem caras assim, a maioria são pessoas boas, vocacionados. Só que eles seguem a diretriz do atual governo. Se o governo não tá ligando pra porteira que tá aberta. E outra coisa que eu sempre falei, por que não usa as Forças Armadas nas fronteiras, pô? Exército, Marinha, sim. Aeronáutica. Por que a Marinha não coloca os mergulhadores de combate no Porto de Santos para evitar esse ganho exponencial, o tráfico internacional de drogas? Não há interesse por parte do governo federal. Não existe uma diretriz, não tem prioridade no combate ao crime organizado. Aí você fala assim, pô, mas o que tem a ver com a vida da população? Tem a ver que com um faturamento exponencial bilionário mensal, o PCC vende a cocaína, aí foi adquirindo postos. Antes eram lojas de carros, depois foram postos de combustíveis. Agora o PCC com usinas, agora o PCC ele se infiltrou e faz a lavagem de dinheiro em criptomoedas. E nós, lamentavelmente, tudo isso que eu tô falando foi... Criptomoedas são as fintechs, né? Que foram alvo, inclusive, da Operação Carbono Oculto, que é a nossa de São Paulo, que o governo federal, de forma mentirosa, que é a característica do PT, tentou dizer que, olha, a operação começou aqui com o núcleo de inteligência do GAECO de Guarulhos e de São José do Rio Preto, com a participação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo, em parceria. Quando nós vimos que os alvos eram de outros estados, obviamente, por uma questão ética, nós compartilhamos com a Polícia Federal para que fosse uma operação conjunta, mas o PT e os mentirosos disseram a Operação Carbono Oculto é nossa, porque eles só pensam em política. E a Narcofluxo? Qual operação? A Operação Narcofluxo. Qual foi essa? A que prendeu vários influenciadores por causa de lavagem de dinheiro do PCC. Essa daí Deolane, eu tava fora da secretaria, eu já estava na Câmara dos Deputados. Essa foi realizada esse ano e comprovou o elo, a lavagem de dinheiro da Deolane, entre outros, que lavavam dinheiro do PCC para aquisição de imóveis milionários, na verdade, e aí multimilionários. depois a gente tem que ouvir militante do PT dizendo que o traficante é um empreendedor, ele é um empresário. Eu acho que existe um método muito explícito, se a gente juntar todos esses fatores que você mesmo mencionou, a falta de interesse em proteger a fronteira, em não colocar a polícia militar na fronteira, a dificuldade em permitir que a polícia daqui de São Paulo haja no Porto de Santos para impedir que essa droga saia do Brasil, tudo isso junto com propaganda midiática de que operação da polícia mata sei lá quantas pessoas, mata sei lá quantos traficantes. Exato. Não são pessoas andando no meio da rua. Então, existe todo esse plano milimetricamente calculado para colocar na cabeça das pessoas que o crime organizado é um monte de coitado que nasceu na favela, que não teve condição de vida, e eles são lá, eles são pobres e eles precisam vender a droga para sobreviver. Os cabeças do crime organizado estão bilionários e nem no Brasil estão mais, grande parte deles. E aí vem a bonitinha da vereadora do PT, que se eu não me engano ela era vereadora. Ah, é vereadora? Vereadora, não lembro de onde. Falar que o traficante, ele é empreendedor. Ele é um empreendedor. Aí vem o Lula pra dizer que o traficante é vítima do usuário. Então, é uma sequência de coisas. O líder do governo do PT na Câmara dos Deputados falou que trabalhar a pauta da redução da maioridade penal esse ano seria um populismo com os nossos jovens. Eles chamam os criminosos que tem 16 anos de idade. É só no Brasil que acontece isso. O vagabundo tem 16 anos de idade. Ele não pode ser responsabilizado se ele matar uma pessoa, se ele estuprar uma vítima, mas ele tem o direito de votar e decidir o futuro do país por meio do seu voto. É o único país no mundo
no mundo que um estuprador é condenado, vai preso e pode receber visita íntima na prisão. É. O cara condenado pelo crime de estupro. Inclusive, recentemente teve um caso de um Absurdo cara demais. que ele tava preso, se eu não me engano, condenado por feminicídio e na Matou a visita ex-companheira. íntima matou a companheira. É. Na visita íntima. Cara, é um absurdo, assim. E a gente tem que focar nessas pautas, voltando para a estratégia dessa direita contra a esquerda. Claro que as pautas ideológicas são... Mas isso é para quem tem a questão, quem é mais politizado, acompanha mais, enfim. Mas para a população de E é forma pra geral... núcleos menores. Para os menores, a gente tem que comunicar, e acho que esse é um grande desafio da direita, é falar, olha aqui a visão de mundo. Esse cara aqui, tem um menino, se eu não me engano, ele é do Amazonas, não vou lembrar o nome dele agora, ele faz uns vídeos perguntando, você vota em quem? Lula ou Bolsonaro? Daí o cara É fala... o Jean, não é? Jean, O esse cara é Jean. fantástico. O Jean. O Jean, ele chega e fala, Lula ou Bolsonaro? Eu voto em Lula. Rapaz, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sabia que o partido do Lula, o PT, o pessoal, os caras votaram contra aumentar a pena de estuprador? Contra aumentar a pena de traficante? Contra aumentar a pena de pedófilo? Pô, eu não sabia. Você não acha estranho que durante a eleição, a vitória do Lula, os presidiários comemoraram a vitória do Lula na cadeia? Aí ele vai comendo pelas Ele beiradas. pergunta, em quem daí que ele você fala- acha que o criminoso vota? Ele Ele vota fala no no Lula ou Lula. ele vota no Aí Bolsonaro? o cara fala, na pergunta final ele fala, não, o criminoso acho que vota no Lula. Pô, mas você não acha estranho? Você é um cara trabalhador, você tá trabalhando aqui, pô, você tá aqui na feira fazendo o seu trabalho. Você acha estranho você votar igual traficante? Daí o cara fala, pô, é mesmo. Cara, ele encontrou uma maneira, e claro, aqui ele não atinge só aquela pessoa. O vídeo dele tá viralizando. Atinge aí- milhões. Exatamente. Acho que esse é o segredo, a gente comunicar de forma Didática. didática, mais simples, pra atingir a população. Cara, não é possível, meu. Você tem um presidente que fala que traficante é vítima. Colocar as pessoas pra pensar, né? Jogar esse ponto de interrogação, pelo menos naqueles que estão com dúvida. Tem aquele cara que é petista, apaixonado, que acha que o Lula realmente Tem presta gente que pra não é alguma nem coisa. petista, é lulista. Se Exato. o PT lançar outro cara, não vota. Tem gente que gosta do Lula. Isso é uma loucura. A gente tem que conquistar esses indecisos, porque isso daí vai fazer diferença, Eu em também- especial eu também pra gente acho. no segundo turno. Sim. E as pautas são poder de compra, microeconomia, né? O quanto o brasileiro tá pagando com juros altíssimos, quanto o poder de compra dele tá caindo, e a questão da segurança pública, que o Flávio tem uma estratégia, um plano robusto para melhorar de fato a segurança pública no Brasil. O número de brancos, nulos, as abstenções, de modo geral, tende a superar aí 30% É um absurdo. do Cara, eleitorado. isso é... É um absurdo. 30% do eleitorado escolhendo ser omisso. É deplorável E aí, isso. se a gente for analisar mesmo, a eleição será decidida ali. Quem conseguir captar esses votos ali... Às vezes, Tende- se você pega metade, não precisa nem ser tudo, metade dos Óbvio, votos muita brancos e coisa. nulos, já muda a eleição exemplo, completamente. Por Nem exemplo, isso, é muito mais um fácil você terço. pegar esse cara, que é um descontente de algum lado, e pegar ele e falar, ó, eu tenho propostas que de alguma forma impactam esse grupo, você seduz esse eleitorado ali, uma porcentagem, obviamente, e ali você consegue converter votos pro seu mandato e tudo mais, que é muito mais fácil do que você ir pro lado oposto, né? Aquele cara que tá ou de um lado ou de outro ali desde o começo. Acho que nós temos uma vantagem com relação a isso. Primeiro porque, de fato, nós temos propostas que não são mentiras, né? O PT, ele mente descaradamente. Na última eleição a gente viu a questão da picanha aí, prometeu picanha, entregou abóbora. Mas o Flávio tem, de fato, um plano robusto. Eu posso falar questão da segurança pública, né? Ele pretende apresentar esse plano quando? Acho que agora, a partir do dia 16 de agosto, ele começa a esmiuçar. Ele fez uma breve apresentação do Plano Brasil Sem Medo, com os 12 principais pontos, falando do combate ao crime organizado, falando do uso de tecnologia, falando de integração entre os estados, falando de uma série de coisas, aumento de pena para estupradores, falando até de castração química, falando de redução da maioridade penal, falando da necessidade da classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, e não a gente depender dos Estados Unidos para fazer isso, que para mim é uma vergonha, deixar que os outros façam aquilo que era obrigação nossa. Mas a partir de 16 de agosto ele começa a esmiuçar esse plano, e acho que isso é um bom caminho para reverter votos indecisos aí.